Boa tarde, pessoal! Vamos para mais uma live com convidados e hoje nós teremos a Ana Hilda, super especial. Ela é engenheira agrônoma, paisagista, tem um trabalho muito bonito, muito rico, cheio de plantas, de ervas medicinais. Ela trabalhou com isso por um bom tempo e vamos lá, estou convidando vocês para entrar. A Ana já chegou por aqui. Eu vou convidá-la. Boa tarde. Para entrarem nas lives, na live também. Um momento. O pessoal que o Instagram deixa a gente chamar já deve ficar até daquele jeito, né? Porque a gente chama sempre as mesmas pessoas, é só quem o Instagram permite. Aê, bem-vindo! Tudo bem, meu amor? Seja muito bem-vindo. Você está bem? Está me ouvindo? Tá travando um pouquinho aí a bolinha seu, mas eu tô ouvindo. Eu já tô na internet melhor que tem aqui, que é no celular mesmo. Bora, que às vezes eu deixo no Wi-Fi, mas não está. O Wi-Fi aqui não funciona para live, não dá conta da transmissão de Sério? dados. Vocês estão Caraca! bem? Você está bem? Como é que estão as coisas? Seja Tá. bem-vinda. Obrigada, tudo bem? Dá tempo Pois é, nessa correria, estamos por aqui, né? tá vendo? Eu queria que você contasse, apresenta para o pessoal. Tem bastante gente aqui, já entraram, sejam todos bem-vindos. Se apresente, Ana. Como é que é sua vida, sua história, sua trajetória? Sei que você já esteve aqui outras vezes, mas nem todo mundo estava antes. Então, vou pedir para você fazer essa apresentação e a gente vai entrando aí perguntando um montão de coisas, explorar um pouquinho o seu conhecimento. Tá bom. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom, né? A gente conversar sobre as plantinhas, as medicinais, as aromáticas. Eu adoro essa área também, né? Ainda bem que a gente deu muito certo. Como se diz, né? Casou a parceria perfeita. Então, eu sou engenheira agrônoma e paisagista. Né? Eu me formei, vai fazer 20 anos agora esse ano. É melhor falar só assim para não contar a idade, né? O meu já tem quase isso. Pois é, então. Daí, né, eu fiz mestrado em floricultura e paisagismo. Depois eu fiz o doutorado em psicologia de sementes, sempre nessa área de cultivo, plantas, técnicas de cultura, né? E sempre trabalhando com plantas ornamentais em geral. Aí, durante a graduação, é que eu tive bastante contato com as medicinais, as aromáticas, os complementares. Era um laboratório de química orgânica que eu trabalhava, então tive bastante contato com elas. Mas é muito bom. A família toda, sempre de fazenda, mais rural mesmo, sempre tive contato com o campo. O que te Criação levou à mesmo. engenharia agrônoma? Foi esse fato da proximidade com relação à família ou foram outras coisas? Na verdade, assim, a relação com a agronomia, eu descobri o curso. Bom, hoje em dia é muito fácil os vestibulares, né? Quase que você liga na universidade e marca o vestibular, é mais ou menos assim, né? Na nossa época, né? A minha época, era Era assim, outra história, pelo não tinha essas correio, bolsas né? todas. Não tinha isso. Era muito mais concorrido também, né? Tinha um pouco, não tinha esse tanto de universidade particular, então ou era federal ou então a caça. Aí eu lembro que eu pedi em Minas Gerais, as melhores eram a Federal de Ouro Preto, a Federal de Minas, a Federal de Berlândia, a Federal de Lavras e a de Viçosa. Então a ideia era estudar em Minas porque ficava no mesmo estado que a família, né? Daí eu pedia, né? A gente pedia aqueles catálogos, vinham os livrinhos pra gente, falando sobre a universidade. Tinha que pedir
porque a gente não tinha muito acesso à internet, estava muito raro ainda. Aí, pelo folheto, né, de Lavras de Viçosa, eu fiquei conhecendo o curso de agronomia e gostei, porque daí tinha a parte de plantas, e principalmente as plantas ornamentais, eu já gostava. E resolvi fazer. Na verdade, eu fiz agronomia, fiz para agronomia e fiz para farmácia também, porque eu queria mexer com plantas. Mas se fosse para a área da farmácia... Ou de um jeito ou de outro, né? Ou na fito ou direto na plantação mesmo. É, e que acabou que, assim, quando eu cheguei na agronomia lá em Lavras, eu percebi que tinha também como eu mexer trabalhar com a fitoterapia e trabalhar com a extração de compostos orgânicos também, para controle de fungos e pragas e doenças no campo. Então, dava para aliar as duas coisas ao mesmo tempo. E aí deu certo, eu nem tentei farmácia de novo, larguei de mão. E deu tudo certo. Fui para a área que deveria ir mesmo. E o paisagismo já começou desde essa época, né? Sim. Sim, porque também lá em Lavras facilitava, porque o departamento de química orgânica, da parte química, era também com proximidade à parte de floricultura, da parte de técnicas culturais. Então, as orquídeas, as bromélias, as plantas ornamentais, os canteiros, as plantas mesmo, estava praticamente tudo junto. Então, a gente usava planta ornamental para extração, usava planta medicinal para extração, todo tipo de extração e testava. Ana, deixa eu te Era mais ou perguntar, menos assim. e com relação aos projetos dentro do paisagismo, eu já vi várias coisas diferentes que você fez só do que você posta nos stories e tal. Como que você lida com isso? Eu sei que você já mencionou algumas coisas, por exemplo, a necessidade do cliente, as preferências. E aí, como que você cria ainda em cima disso? Porque mesmo com essas informações, ainda tem uma variedade, né? Me fala mais como que são esses projetos, como que você pensa, sobretudo nas plantas medicinais, como que é todo esse procedimento hoje em dia na sua vida, porque de lá para cá já foram aí, né, muita estrada, muitos projetos, cada vez você se inovando nessas propostas. E como que tem sido nos últimos tempos você propor, de repente, um jardim terapêutico? Quando que você propõe com uma temática mais terapêutica? Que tipo de terapia, digamos assim, você consegue colocar mais? Conta mais, porque só disso dá vontade de ficar te ouvindo um tempão, mas conta mais como é que é. E só uma coisa, Ana, antes de você começar, seu som tá um pouco baixo para mim, eu não sei se é só para mim. Mas, pessoal, fala se vocês estão ouvindo direitinho a Ana. Eu já pus o fone, mas não ajuda muito. Peraí. Às vezes é o fone. Eu troquei melhorou. o fone de ouvido. Melhorou. Aumentou? Melhorou. Ah, então é por isso. A Giovana estava usando ele também para a escola e o meu irmão levou o meu enganado. Eu fiquei com dele. Pode ser. Mas eu tô te ouvindo agora. Melhorou? Melhorou. Melhorou bastante ou melhorou mais ou menos? Não, melhorou. Pra mim, eu tô ouvindo melhor. O pessoal tá escrevendo alguma coisa? Porque eu fiz umas últimas lives aqui e travou. Gente, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa pra Ana, perguntem, ou pra mim. Podem perguntar, fiquem à vontade, tá bom? E se vocês puderem dar um ok sobre o som das duas, fala pra gente também. É impressão minha ou o Instagram tá dividindo a tela de uma maneira diferente hoje? Sim, tá dividindo diferente. Tá mais quadradinho. Tá, dois quadradinhos, né? Arredondadas. Já mudou o modelo, né? Todo dia tem uma coisa É nova. muito rápido, né? A gente pisca, o Instagram faz alguma alteração. Claudinha, bem-vinda. Eva, todo mundo que tá aí, Natália, Lu, fiquem à vontade. Se quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Pelo que eu vi aqui, não tinha mais perguntas, não. Só o pessoal tá entrando mesmo. Tá ótimo. É porque o meu já travou 2 vezes e eu não consegui salvar as lives, uma confusão. Então, se começar a travar, a gente já para e tenta de novo para ver o que vai acontecer. E pelo menos tentar salvar essa live. Aconteceu comigo 2 vezes esse ano já. Não tinha acontecido nunca.
esse ano já aconteceram 2 vezes. O meu também foi esse ano. E não foi atualização, não. Tava tudo atualizado, mas ele travou e eu não consegui. Travou tudo. Tanto que, pra mim, eu já tinha desligado o Insta e o pessoal continuava me vendo. Eu aqui mexendo no celular. Ainda bem que eu só estava mexendo no celular, né? Imagina se vai fazer outra coisa. Estivesse danando com o menino, estivesse brigando com o marido e o pau quebrando. Já pensou? Vai tomar um banho? Que eu tô aqui bem do lado. Não tá certo. Não. Esses dias eu lembrando aqui agora, sem querer, eu passei a Giovana assistindo a aula ali no fundo, né? Tô morando na casa da minha mãe agora. E aí, de repente, eu saio do banheiro de toalha e a Giovana com a câmera aberta. E ela, mãe do céu, sai daí! Não deixa cair, né? Nossa senhora, ainda bem que a toalha era enorme, que só parecia aquela coisa roxa. Foi horrível, quase morri de vergonha. Todo mundo vendo. Nossa, eu não tinha nem percebido. Nossa, muito lezeira mesmo. A gente acaba ficando uma hora, né? Não tem jeito. Não, agora todo mundo com câmera aberta o tempo todo desse jeito, tá uma loucura. Mas conta pra gente dos projetos, que eu quero muito, muito, muito saber. Eu já vi vários projetos muito lindos e eu gosto muito, porque eu não sei se isso é normal para todos os profissionais dessa área, mas eu sou da época analógica, né? Então a gente fazia as coisas na mão. E aí eu vejo você filmando os projetos no AutoCAD, não sei se é no AutoCAD, mas você vai colocando em 3D e vai filmando, não. Você filmando o seu projeto, né? Fazendo a construção dele no computador. E aí você vai colocando o que vai pondo em cada parte. E eu acho encantador esse universo. Conta mais pra gente como que é, como são essas escolhas, as cores, as plantas. Vai falando aí, porque eu amo isso tudo. Pois é, então. Eu aprendi tudo também na graduação, tudo à mão, né? Caneta nanquim e tal, tinha um monte de pontas diferentes, era 3, 05, 09, os próprios lápis eram específicos. Eu tenho alguns até hoje, né? E eu tenho uma galera de canetas coloridas Eu também. para rabiscar, só o esboço mesmo, né? Eu rabisco à mão primeiro. Os lápis 2, 4, 6B, as canetas múltiplas coloridas e por aí vai. Pois é, eu ainda não consegui me desassociar totalmente deles, não. Se hoje em dia, né? Hoje em dia, se o profissional, os recém-formados agora, se eles tiverem habilidade mesmo do programa, eles normalmente nem usam mais a parte à mão mesmo. Às vezes é só alguma correção, pouca coisa, depois que já está impresso. Mas a maioria eu ainda rabisco à mão, eu faço um esboço assim, rápido, e aí eu começo a transferir para o AutoCAD e depois eu modelo um pouco no SketchUp. Mas ainda eu estou fazendo curso para melhorar, porque a modelagem melhora a cada ano, sabe? Então sai novas e tal, e aquela coisa toda. Então, ano passado eu comprei um curso para atualizar também a questão da modelagem, porque fica mais realista. Então, aumenta só um pouquinho o som, Ana. O meu tá audível para você, que eu não tô muito acostumada a fazer com fone. Sei, eu não tô. Aí tá melhor. Eu acho que é a proximidade. Quando você traz, com ele fica. aqui, né? Coitada, fica segurando. Tira o fone, vê se dá melhor. Ai, não sei não, viu? O barulho aqui é muito Tá com medo? Tem uma mecânica aqui, e aí eles ficam ligando o carro, desce o elevador, sobe o elevador. Não, tudo bem. É bem bagunçado mesmo. Aqui tá difícil. Inclusive, aí eu tô tentando arrumar uma casa da roça para eu transferir a minha parte de escritório para lá, porque aqui tá ficando bem complicado. Voltando, né? Se deixar, Voltando eu vou aos falar projetos. outras coisas, né? Inclusive, assim, tem alguns agora que eu tô trabalhando com eles, funciona da seguinte forma, né? Já foi pior, as pessoas tinham pouco interesse pelo paisagismo, assim, então há aquele preconceito de que paisagismo é para rico. E realmente é um preconceito, né? Travou você para mim. Vê se voltou. Voltou. Que às vezes a bolinha fica circulando, assim, ó, carregando.
Então, ainda tem, assim, um pouco de preconceito, mas quando eu formei, era maior, né? Uhum. Paisagismo era só, assim, paisagismo de novela, né, mansões e tal. E a ideia do E hoje em dia paisagismo tem não muitos é. condomínios, né? Tudo quanto é tipo de condomínio, seja de casa, seja de apartamentos, isso é muito mais comum hoje em dia, mesmo que o jardim seja pequeno. E tem pessoas que têm essa noção, parece que naturalmente, né? Eu tenho uma professora da época da enfermagem que fez na garagem dela, na verdade o marido dela é mais criativo para isso, já tinha um tipo de jardinagem bem bacana. Aí faz um tempinho ele começou a colocar uvas, pé de uva no próprio jardim, aí ele amarrou, colocou tudo direitinho, e agora nas últimas semanas ele resolveu colocar uma fonte. Aí colocou, vai pôr os peixes e tudo. Aí ele tava lá quebrando, tirando tudo que tinha antes, colocou a muragem direitinho, adequou todo o espaço e já colocou a fonte. Tá a coisa mais linda. E se você for ver, é um espaço super curtinho, não é nada extenso. E é dentro da casa deles. Era o que seria, aqui em São Paulo a gente tem mais o hábito de pôr uma garagem. Ao invés desse espaço de garagem, de guardar um carro vazio, ele fez toda uma jardinagem, uma produção, a coisa mais linda. E é ele que fez. Tem gente que É, já tem essa noção também, né? tem pessoas que já nascem com um certo dom, né, e acaba indo adquirindo, né, mais habilidade e tal com ele. Eu acho que no meu caso foi com relação à proximidade mesmo da natureza. Proximidade, que lá na minha casa era um quintal enorme. Minha mãe já plantava muitas flores, já tinha os canteiros de planta medicinal tudo separado, era muito bem organizado, então eu já adquiri isso na criação. Tem pessoas que já Uhum. nascem com um certo dom, assim, um pouco melhor com relação à habilidade com plantas, que eu falo. Nessa que Mas, você fala da Desculpa, fala. então, só essa questão de falar que tem mão boa ou não para plantas, realmente isso é um mito. Isso é um mito mesmo, da pessoa falar que não tem habilidade. Ah, mas eu ponho a mão na planta, ela morre. Eu acho que só se a pessoa tiver uma energia muito ruim, tiver assim, numa vibe muito ruim para matar uma planta, que existe também alguns casos que as pessoas matam as plantas por maldade, né? Mas a maioria das pessoas não tem isso de, eu não tenho mão boa para planta e não sei o quê. Na verdade, é só conhecer mesmo. Às vezes é assim, a habilidade que falta, mas não é que tem a mão ruim, né, para cultivar e para cuidar das plantas. Nessa de conhecer, como que você faz? Geralmente você faz o projeto e aí você já pensa qual é o objetivo desse projeto. Então separa para mim, porque assim, eu estou fazendo por dedução, te vai perguntando mil e uma coisas e nem te dou tempo de responder às vezes, né? Mas suponhamos um jardim de alguém que tenha mais interesse para ornamental ou mais interesse para medicinal. Quais são as suas conduções e como que você separa isso em cuidados, em posição de sol? Quais são essas questões que você se preocupa primeiramente? E como que vai sendo essa evolução? Se você faz algum tipo de consultoria para quem vai receber esse trabalho, em dizer pelo menos, isso aqui tem que aguar uma vez por dia que seja, ou sei lá, se você pelo menos dá alguma orientação para a pessoa cuidar daquilo e ficar, né, preservar o trabalho que você criou ali. Sim, não, isso é crucial, porque eu comecei com paisagismo, eu oferecia o projeto de paisagismo separado, com toda a Uhum. especificação técnica, e o projeto de manutenção separado. Hoje não. Hoje eu já incluo tudo no pacote, porque muita gente falava assim: mas se eu comprar só o de paisagismo fica mais barato, e eu não sabia lidar com isso, eu não sabia lidar com o preço, então era uma inexperiência. Depois, com o tempo, eu adquiri a experiência de oferecer o serviço completo, porque eu já automaticamente eu peguei o projeto, eu pergunto para a pessoa, né, a finalidade, se você que tipo de pessoas que vivem no ambiente, se é criança, se tem animal, se não tem, para a gente começar a especificar algumas coisas, além do sol Essas e questões que água. você fala de crianças e animais
são por conta de plantas espinhosas, plantas venenosas, esse tipo de questão? Sim, primeiramente sim, por causa, não só por causa das plantas, né, tóxicas, com espinhos, plantas que não vão sobreviver também. Às vezes a criança ela precisa de um gramado para brincar e não de um lugar cheio de plantinha que não pode encostar. Né? E também Uhum, pela finalidade da criança ter um espaço para ela, porque se você for observar, assim, tanto o animalzinho que o bichinho de estimação quanto a criança, eles querem o espaço para brincar. E não, eu não posso encher de planta lá que não pode nem encostar, não pode tocar, né? Que muita gente, às vezes, quer colocar bonito, mas não faz a função que deveria fazer. Aí, uhum, automaticamente, eu vou ajustando, eu ajusto com o gosto do cliente, porque muitas pessoas já falam assim, não, eu quero mais flores. Outros já falam, eu não quero mais flores. Eu quero só planta verde. Tem pessoas que gostam mais só do verde. E com a função, né, do espaço, a posição do sol, o tipo do solo também, que eu tenho que avaliar, é o primeiro que eu avalio. Muita gente pensa assim, ah, mas você olha só as plantas. Não. As plantas são as últimas das últimas. A exigência delas, eu olho a qualidade do solo, até tem uma live também no meu perfil sobre isso. É o principal, é o solo. E depois a gente olha a arquitetura da casa, as cores, né, da pintura, se é uma pintura mais escura, se é mais neutra, se tem ambientes que são separados, que às vezes a pessoa quer trabalhar na frente da casa de um jeito, no fundo, jardim de inverno é mais, né, um estilo diferente, cores diferentes. E tem pessoas que já pedem de cara, eu quero uma horta. Aí você tem que estabelecer um espaço, um sol, espaço mais ventilado, que também precisa adequar com a horta. Então, a ideia principal é entregar o projeto de paisagismo, com todas as especificações lá, dos tipos de planta, e o projeto de manutenção, eu descrevo tudo. Para cada canteiro, para cada planta, como deve ser cuidada, a adubação, a irrigação, poda, se for necessário, tudo isso vai especificado no. Tô dá uma esquecendo o áudio, né, diferença. Gi? Tá dando uma diferença bem boa. Pois é, eu tô vendo que você tá mexendo aí, eu falei, ah, ela tá me dando É. a dica se o trem tá feio. Aí vai tudo junto, a questão da manutenção, porque realmente as pessoas não sabem, né? Cada um tem uma área, às vezes igual a última que eu Sim. estou fazendo agora é para uma fisioterapeuta. Ela já falou, ela falou, você vai me ensinar a cuidar? Aí eu, aí eu já falei para ela, falei, ó, pode ficar tranquila que eu te deixo o projeto de manutenção. É para leigo ler, não é assim, coisa técnica, porque eu escrevo como se fosse para qualquer pessoa ler. Uhum. E qualquer coisa você tem a mim para você tirar dúvida, não tem problema nenhum, porque a ideia é fazer com que o jardim seja duradouro. Ele E uma se você terapêutica. pega, por exemplo, um de horta e um de plantas medicinais, quais são, sei lá, você tem um caminho pelo qual você percorre mais comumente? E aí, nesse caminho, por exemplo, tem as ervas mais comuns, ou você vai ainda fazer aquele segundo questionário de novo para a pessoa e ver se ela já tem a seleção dessas ervas, alguma coisa assim? Sim, quem já me procura, todos até hoje, sem exceção, que procuram já com a ideia de horta e plantas medicinais, eles já têm alguma coisinha. Então, eles sempre já têm Uhum, um vasinho, um negocinho ali que já cultiva. Aí já é uhum. incluído. E aí, normalmente, eu, Daí eu você coloco as. repassa. É a mesma planta que vai para o projeto. Só faz É, o repasse. porque a pessoa já tem a muda, né? Aí eu já incluo Uhum, ela no projeto e adiciono mais plantas. Por exemplo, eu gosto de usar na culinária, no dia a dia, eu não uso coentro, ou eu uso, tem pessoas que gostam ou não. Quais as uhum, ervas que você mais utiliza? Porque aí eu acrescento elas. E normalmente eu sugiro mais umas duas ou três por causa
da manutenção da biodiversidade mesmo e dos E da atrativos. composição. Uhum. Dos atrativos para os inimigos naturais, alguma que é mais repelente, porque eu já pensei assim, eu já vi que muita gente preocupa com, não só com as pragas e doenças do jardim, mas a questão da dengue. Muita gente, a maioria delas já preocupa assim. Você não vai colocar uma planta que tem problema com dengue, sabe? Você vai colocar uma repelente. Então, eu já incluo, mesmo se a pessoa não pergunta, eu já incluo como diferencial. Porque daí eu já Muito aviso, legal esse tipo de essa planta preocupação. aqui tal, é bom para você cultivar, porque ela vai exalar, né, um aroma, vai ter um cheirinho e espanta os insetos, espanta o mosquito da dengue. E aí a pessoa já fala, nossa, é mesmo, né? Que legal. E aí acaba que ela não estava lembrando disso, mas é um benefício. E isso é muito legal. E com relação a essa parte que você estava falando de composição das plantas, também tem a ver com o solo, né? Pelo menos é o que eu vejo muito na natureza, essa autorreciclagem natural, né? Caiu uma folha, isso vai virar uma adubagem natural para aquele solo. Isso também vai ter esse tipo de cuidado. Quais são esses cuidados ou como eles são? Para a qualidade do solo. É. Né? Sim. Uhum. Muita gente, para jardim, igual, pensa que o jardim, ele tem que ser... tem aquela ideia na cabeça de que o gramado tem que ser impecável, extremamente limpo, tudo tem que estar extremamente limpo, e nem sempre isso é verdade. A beleza tá bonito, mas a questão de você ter no jardim a diversidade de plantas e as folhas que caem naturalmente, que não estão doentes ou tal, né? Que caem naturalmente, todo o recurso é igual aquela lei lá de Darwin, né? Nada vai se perdido, não. Automático. Depois como que é o nome do cabelo maluco lá? Esqueci o nome do pensador. Meu Do Deus! Einstein? Isso, ele reescreveu essa passagem aí, como nada se perde, tudo se transforma. Na natureza é a perfeição sobre isso. Todas as folhas da planta, elas têm uma senescência natural, né? Elas morrem naturalmente. Elas têm um período de vida. Toda folha que cai naturalmente Adorei vai essa ser... palavra. Ai, eu vou sempre te interromper que você fala umas palavras muito legais. Uma senescência. Isso é a morte. É uma forma bonitinha de falar a morte da folha, né? Pois é. Então, aí ela cai, toda parte, né? Ela cai e ela vai se incorporar no solo. Então, todos aqueles nutrientes que ainda tem na folha, proteínas, algumas vitaminas, um pouco de glicose, que ainda tem ele restante, vai ser incorporado no solo. E isso automaticamente, as bactérias, os fungos do solo, eles vão fazer a decomposição dessa folha, desses galhos que caem, e essas proteínas e essas vitaminas vão ser reincorporadas no corpinho. Eu falo corpinho porque é microscópico, né? No corpinho desses animais. Aí esses animais morrem e são incorporados ao solo e automaticamente as raízes absorvem tudo de novo. Então, é um ciclo muito perfeito de Que vai ter a reintegração. ver com todo esse processo de que você falou mesmo, né? Vitaminas, minerais, tudo isso que vai ser incorporado nessa terra. E essa terra, quando você fala disso, ainda é uma parte do processo, né? Porque tem as outras partes, como a parte de... Aí você me corrige, tá? Que eu sou muito leiga. Mas a parte que a gente às vezes coloca, eu não vou nem saber os termos, mas que a gente coloca os fortificantes, algumas vezes usa uma terra já adubada, que a gente já compra pronta, às vezes compra terras com minhocas, aí tem as terras, quando eu vou para esses locais que vendem, tem a separação, né? De terra já adubada ou terra com minhoca, eles colocam a especificação, e aí você vê essas diferenças também com relação ao tipo de planta que está naquele lugar. Sim, todos eles têm.
Na verdade, assim, o solo, inicialmente, dependente se ele está ou não já naturalmente adubado, é pela vegetação que vai caindo, né? Uhum. Cada vegetação que tem, por exemplo, no Brasil inteiro, cada vegetação que tem, ela cresce ali em função do tipo de solo. Tipo, as matas são diferentes em função da profundidade do solo, em função da composição química das rochas, dos minerais que estão ali. E aí, automaticamente, a gente tenta reproduzir isso, não é natural, né, como na natureza. A gente tenta Uhum. reproduzir isso com essas terras que a gente compra já pronta, né? Tentar aproximar o máximo possível, que a gente chama de substrato, Uhum. o máximo possível do que é mais natural, para tentar imitar aquele solo natural que às vezes a gente não consegue. O solo E hoje já está isso. danificado, né? Já está cheio de contaminantes, né? Dependendo da região, tem metais pesados que contaminam a planta também. Aí tem E, essa questão, a gente tem que e escolher aí essa terra. questão vai ser diretamente relacionada ao produto que vai ser colhido dali, e ela também vai ter uma relação com se está direto no solo ou se está no vaso, né? Porque num Sim, vaso eu vou ter totalmente que fazer essa imitação. E quando está no solo, eu vou provavelmente ter uma preocupação com essas correntes do que vem de outros lugares, né? sim, Então, eu já vi, por exemplo, pessoas perderem certificação de orgânico, sendo que ele naquele sítio fazia tudo orgânico direitinho, mas o sítio do vizinho não era. E nas é, chuvas vinham as águas com os contaminantes todos do outro sítio, por conta da sim, chuva, da direção da terra, da direção de absorção, esse tipo de coisa. Então, isso vai ter é, esse tipo de divisão, né, de olhar. exatamente. Tanto é que quando a gente vai trabalhar com algum produtor, assim, que é diferente, ou às vezes uma chácara, né, que tem interferência dos vizinhos, normalmente a gente faz esse estudo também da área, do histórico da área todo, e também a Uhum, direção dos ventos, o posicionamento do sol, de onde a água está vindo. É um estudo completo da propriedade, no uhum. caso, já para prevenir esse tipo de coisa. Contaminação, às vezes nem só por ser orgânico, mas outro tipo de contaminação também, da água, que às Aham, vezes vai sim. captar água para beber, captar água para molhar as plantas. E se essa água já vem contaminada, você vai usar água contaminada para irrigar os vegetais que você vai comer. Então, é complicado mesmo. Mas aí Tem você faz casos, indicação para laboratórios para fazer essa análise. sim, Ou, do ah, solo e da água também. aham, que aí são os Aí a laboratórios gente, químicos mesmo, né? sim, aí a gente tem que pedir a especificação do que você quer identificar, tanto na água, no solo. Aham, Normalmente a gente faz a análise química completa e a análise textural, que é a análise física, para saber quanto de areia, porcentagem de argila, né, se o solo é mais pesado ou não, para promover o tratamento dele. E dependendo da região, igual aqui onde eu estou hoje, foi extremamente afetado pela barragem de Mariana. Então, uhum. aqui já se pede contaminação por metais pesados também, porque o solo totalmente foi contaminado. Então, agora, de agora para frente, não tem como ficar sem. Quer dizer, se Uhum. eu for plantar, né, cultivar planta medicinal, planta aromática, condimentar, Sim, hortaliça, porque vai nessa interferir no região, resultado final, né? vai, com certeza. Porque E tem era, plantas que elas acumulam metais pesados, elas retiram metal pesado do uhum. solo, né? São boas para retirada do metal pesado, só que você tem que estar Mas ciente não que para aquele tipo aí você não, consumo. exatamente, não vai comer. Se comer, já era. Aham. Porque aí você vai começar a ter as consequências na parte física, né? Isso é algo super importante que a gente sempre vê na aromaterapia, porque geralmente a gente pega um óleo essencial normal, um óleo essencial orgânico, às vezes tem R$ 2 de diferença. Tem gente que quer pegar o mais barato. A gente olha, não, o Sim, orgânico, vamos no orgânico. Mas aí tem muito mais do que isso. Quando a gente conhece o produtor e sabe que o produtor entende
do que ele está fazendo, quando geralmente para as produções de óleos essenciais eles entendem mais, mas porque tem que saber qual é a safra, qual é o tempo, igual os óleos essenciais franceses, os de lavanda. Eles falam que tem que ter passado por pelo menos 3 anos de invernos rigorosos para que a planta passe por toda aquela pressão, já é a pressão atmosférica, a pressão do inverno, enfim, toda aquela pressão para que o óleo essencial extraído tenha efetivamente as propriedades adequadas. Ou seja, não é qualquer plantinha que você planta lá no seu vasinho que você vai colher e vai ter as propriedades específicas daquele óleo essencial. Então é todo um conhecimento de quem planta, de quem lida com aquilo todo dia, colhe no momento exato e destila ainda, né? Faz o processo no momento certo também, para poder a gente ter o resultado que a gente pega nos vidrinhos hoje, né? Exatamente. E eu falo que é uma ciência muito, Sim. muito complicada, complexa, porque não só, né, nos óleos essenciais também, nas plantas para você usar como chás. Então, os princípios ativos nem sempre estão todos ali. Por exemplo, vai usar um chá de carqueja, que eu vi hoje para desintoxicar o fígado, por exemplo, que eu estou precisando. Então, assim, se eu colher a carqueja hoje, que choveu, que já deu uma chuva pesada a noite inteira, não é a mesma coisa que se tivesse dado sol durante uma semana toda. Então, só de mudar o clima, a umidade do solo, já muda o princípio ativo. E a carqueja, dizem que para fazer um extrato adequado da carqueja, ela precisa estar secando por 1 ano. Quem vai conseguir armazenar 1 ano, negócio bem armazenado, ficando ali sem fungar, sem outras, né, querendo ou não, sem outras invasões, deixar preservado por um tempo certo, na qualidade de temperatura, de umidade, tudo exato, para depois você fazer o extrato, para depois ainda consumir. Então não é todo lugar, como a gente vem falando sempre, você pega alguns laboratórios que conhecem e vêm estudando isso já há anos, eles já têm essa habilidade, essa experiência, esses conhecimentos. Mas se pega um leigo, como muitas vezes nós somos, nessas áreas específicas, não vai fazer todo esse processo. Ok, para um chá, não vou precisar de tudo isso, mas mesmo assim eu quero o objetivo desse chá, né? Então ter os cuidados, ter esse diferencial já é importante. Ai, com certeza. E é muito específico, né, para cada planta, é muito específico para a parte da planta que você vai colher. Então, se é a parte raiz, por exemplo, o solo vai interferir diretamente, porque a raiz vai estar lá em contato direto. Então, se o solo estiver contaminado, ou de má qualidade, ou com bactérias. Ou no meu caso, né, às vezes é até restrição. Lembra que a gente estava falando do vetiver? O vetiver, num solo natural, ele chega a 5 até 6 metros de profundidade. Você pega no meu vaso, nunca vai passar do tamanho do vaso. Não tem como. E aí vai chegar uma hora que ele vai saturar ali dentro dele mesmo, porque ele continua crescendo. Mas chega uma hora que ele não se aguenta, porque é uma planta que requer espaço. Não adianta eu querer domesticar um leão, né? E aí depois querer criar como um gatinho. É diferente. São coisas distintas. Exatamente. Daqui a pouco o bicho vai estar maior que eu. Então são uns cuidados que às vezes a gente não percebe. Mas que precisa, né? Precisa se olhar. Não, isso se ele não tiver o instinto ainda de querer comer alguém, né? Porque o instinto mesmo ainda fala por si, né? Por mais que você domestique o bicho, igual a planta, por mais que você domestique ela ainda tem alguma natureza genética, tá ali dominada, mas se ela resolver mutar, se ela resolver sentir alguma forma de se rebelar, ela ainda tem condição ainda de fazer isso. É o que acontece com as plantas daninhas, por exemplo. Tem a beldroega, é uma planta daninha, mas ela já é usada como alimentícia também. E tem vários outros usos, né? Mas se você for olhar a agressividade da planta e tal, para cultivar ela é complicadinha. Pela natureza são as selvagem punks, né? dela.
São as punks. As punks são maravilhosas também, mas exatamente por isso. Eu acho que muitas delas vêm aí de Minas e vêm para mim, para mim, né, que vejo de fora, parece que é isso, assim, na sobrevivência. Deixa eu ver que mato é esse e vamos ver se eu consigo comer. Porque é muita planta que se eu fosse, como eu já fui algumas vezes para a roça, para carpir mesmo com meu pai, e aí eu falava, mas pai, essa planta, não, tem muita, pode carpir. E eu morrendo de dó de matar a plantinha lá, de puxar com a enxada. Isso E tudo lá é mato. encher. Não, não é não. Pra ele é mato. E aí eu, não, mas não é. Mas é mato. Tá bom, tipo, tem que seguir as regras aqui. Mas eu morro de dó de matar algumas plantas às vezes. E aí hoje em dia eu sei que tem essa peixe, tem erva baleeira, tem algumas plantinhas que estão ali que simplesmente elas brotam, né? Tem uma outra que é bem comum, sem ser essa peixe, tem uma outra, esqueci o nome, que Tem a são as mais comuns ali. a Ali no serralha. sítio tem algumas que são remédio, assim, uma é remédio, a canela de velho. A canela de velho e a aça peixe é o que mais tem no meio do mato. Então é mato, canela de velho. Mato, aça peixe, mato. E aí, no fim das contas, quando você vai carpir para plantar alguma outra coisa, você tira tudo isso. E tem suas propriedades. Eu acho que a natureza ela é muito rica num ponto que a gente aqui desconhece. Mas várias vezes eu vejo as pessoas falarem, para que serve isso? Aí sempre tem um que vira assim, é para nada. Não, eu posso não conhecer, mas para nada não é. Mudando radicalmente de assunto, uma vez eu estava na aula, aí alguém perguntou para a professora para que serviam os processos espinhosos. Aí a professora, para nada. Aí eu olhei com uma cara de para nada, não, né? Para dar limitação. Sabe quando você vira assim e dá para ver os pontinhos dos ossos da coluna? Aí a pessoa pergunta, aquilo é o processo espinhoso. Aí a pessoa pergunta para que servia numa aula de enfermagem. Aí a professora, é para nada. Como para nada? Você pode não saber, mas que para nada não é. É para dar limitação e tal, porque a gente tem a movimentação delimitada dentro da condição humana a partir desses processos. E a mesma coisa com as plantas, com tudo. Tem a sua função. Eu posso não conhecer, mas que tem sua função, tem. Então, são movimentos diferentes nessa vida. Me fala um pouquinho sobre isso. Se você indica fazer compostagem em casa, se não indica, porque a gente sabe que existe uma série de riscos por conta dos gases que são emitidos, e aí tem local, adequação, enfim, tem uma série de coisas. O que você recomenda com relação à compostagem? Você toca nesse assunto com os clientes ou nem toca? Não, a única, para falar a verdade, até hoje só teve uma pessoa que se interessou com relação a fazer compostagem e não era nem uma cliente de casa, era uma cliente de restaurante. Porque ela tinha mais essa mentalidade assim, um pouco mais evoluída e ela queria saber para ela reaproveitar todos os resíduos, os vegetais que saiam do restaurante. É porque eu fico com dó. Né? Eu fico com dó assim, eu já tenho separado, pelo menos o que é reciclável do que não é. Mas mesmo dentro do orgânico, a gente descarta muita coisa que poderia ser aproveitada se a gente tivesse um pouco mais de consciência, dependendo do nosso contexto. Então, por exemplo, nós temos vizinho com galinha. Então, vira e volta, a gente vai e joga lá para galinha. Só que aí o vizinho pediu para não jogar mais, o que também é certo, né? Porque vai sujando o terreno dele. Então, tem o seu papel. Quando tem animais, a gente já teve coelho, já teve vários outros bichos em casa, hoje a gente está sem nada. Os animais, eles aproveitam muito cascas, resíduos mesmo que a gente descartaria. Mas quando não tem, eu fico com dó de jogar várias coisas que eu sei. Por exemplo, uma casca de melão. Eu conheço pessoas, a própria avó do meu filho, que faz doce da casca do melão. Mas eu não faço. E aí eu jogo no lixo. Ao invés de jogar no lixo, teriam outras possibilidades. E aí você não chega a indicar, normalmente, para esse contexto do... O caso dela foi mais específico porque ela não tinha uma área, né? Porque tem que delimitar uma área específica para essa compostagem. Porque é muita quantidade num restaurante, né? Muita quantidade, e ela não tinha essa área específica. Mas, por exemplo, se for uma casa, né? Casa mesmo, residência da pessoa, desde que
esse gás, né? Que vai soltar pouco. Como é residencial, não é muita coisa, não. É pouco. Uhum. Desde que esse gás não fique dentro de casa, né, dentro da área fechada, que você tenha uma área aberta, né, lá para fora, para deixar esse gás escapar. Porque para gerar o gás metano numa quantidade para queimar e tal, tem que ser muito lixo, mas é muito lixo mesmo. Para uma residência, né, com 4, 5 pessoas, mais ou menos, né, que é a média geral aí brasileira, dá tranquilo para você usar a compostagem, fazer essa composteira, seria na parte de cima, colocar os resíduos. E eu tenho que segurar o negócio e mostrar ao mesmo tempo. Dá muita diferença. Né? Segura assim, ó, e aí tem a parte de cima, né, da composteira, que tem os resíduos vegetais, os resíduos sólidos ali. Pode misturar com resíduo vegetal de poda, pode misturar tudo ali. Terra também. Tem uma forma de fazer, né? E aí usa aquele chorume para irrigar as plantas, que é um resíduo que ainda tem alguns nutrientes. Então você pode usar tranquilo para molhar as plantas com aquele resíduo. E é muito pouco gás, né? Nesse caso de ser uma composteira para uma residência, é muito pouco. Desde que não fique num ambiente abafado, que esse gás vai ficar dentro de casa, né, que vai ficar ali porque é o gás metano, então ele é tóxico se ficar num ambiente fechado. Então teria que ter um espaço aberto e longe, né, principalmente da cozinha, que tem, né, fogo, que pode ser um risco. De gás, né, por favor. Exatamente. Mas ainda assim então, também tem os cuidados. Mas ainda tem os cuidados com os animais, né? Porque os animais, assim, não são pragas, mas mosca que vem, o próprio, esse processo todo, ele já vai desenvolver a ideia, né, fungos e tudo mais, para fazer o seu autoprocesso ali. E aí, geralmente, atrai muita mosca, atrai muito bichinho desse tipo, né? Existem cuidados específicos para isso? Ter lá alguma coisa do gênero? A ideia da composteira é que ela fique totalmente fechada. Fique a parte de cima totalmente fechada, vedada, e só tem a saída do gás pelo orifício externo. E a parte de baixo, onde fica o chorume, também totalmente vedado. Com certeza, o chorume, ele não é que ele tem um cheiro bom de tudo, mas ele ainda tem um cheirinho assim que atrai algumas mosquinhas. E aí a ideia seria usar as armadilhas. Tem as armadilhas luminosas que ajudam no controle das moscas. Tanto mosca da fruta, como a própria varejeira, que eles falam aí, né, por nome a drosófila, que dá essa varejeira, que é tóxica, que é ruim, e ela acaba atacando até pessoas e animais se deixar, né, dependendo da quantidade. Mas dá para fazer o controle com as armadilhas luminosas. O ideal é justamente isso, você ter um espaço um pouquinho afastado da área de alimentação, por causa da possível, né, o uso por essas mosquinhas serem atraídas. Mas como é tudo fechado, totalmente vedado, lacrado, quando a gente recomenda para casa, né, então a atração desses insetos é muito menor do que se deixar a céu aberto. Tem gente que faz, né, na roça, assim, e deixa aquilo lá decompondo e atraindo bichos, mas não é o certo a se fazer, não. Era o que eu ia te perguntar, porque a gente tem os dois cenários, né, aqui em casa. Tem aqui e tem o sítio, mas ainda assim, em nenhum momento foi feito de uma maneira super estudada, super adequada. Acontece de uma maneira super natural mesmo, de cair das próprias plantas. Então tem planta, por exemplo, você vai pegar manga, jaca, algumas outras plantas que são grandes, as árvores são grandes. Muitas vezes o que a gente pega daquela planta para a gente consumir é um percentual. Azeitona, a gente tem um pé de azeitona, que uma vez eu fiquei com meu pai tirando azeitona lá, a gente ficou, tirou, só que eu e o meu pai, 1,5 m de altura, né? Eu tenho 1,5 m, ele tem, sei lá, 1,60 m. A gente tirou tudo que a gente alcançou, todo o alto da planta
ficou lá cheio. E a gente não alcançava para colher. E como não temos nenhum movimento de comércio relacionado a isso, não tem nada muito específico, tipo, não temos escadas específicas, nada específico. E a gente perde muita coisa. Então volta para a natureza da maneira supernatural, que é cair e voltar. Mas a ideia de estudar isso, conhecer um pouco mais, é saber fazer uma entrega melhor, né? Para a própria natureza, para devolver de repente nutrientes com mais variedade para o próprio solo, como também para a gente ter alimentos mais ricos, né? Dentro da colheita. Trazer com uma informação nutricional de solo mais adequada, mais rica mesmo, né? Geralmente essa riqueza vai partir disso de ter muito mais diversidade, né? Quanto mais diversidade, a gente tem mais nutrientes diversificados, mais vitaminas, mais sais, enfim, minerais diferentes, né? Tem alguém chegando aí? A Oi! Giovana. Tá Oi! chegando com uma sacola na mão, que eu não sei nem o que é isso. É banana? Tá não. O meu não tá não. Ela tá falando, eu sei, ela tá falando que o microfone, esse aqui, além de tudo, ainda tá dando choque. Eita, que bom! Ainda bem que não deu choque em mim ainda. Não deu choque. Não deu choque em mim ainda. Ela deve estar com mais energia. Agora o meu filho que tá chorando aqui. O Petitinho? Aconteceu alguma coisa, tá chorando. Ele não é de chorar, ele aguenta a dor bastante. Tadinho. Daqui a pouco eu vejo. Mas a gente já tá acabando também. Tá no horário já? Nossa, se a gente fala já deu 50 e poucos minutos, a gente nem percebe. Gente, mais uma vez, convidando vocês para conhecerem mais a fundo o trabalho da Anailda. Esse trabalho muito mágico, muito encantador, que ela sempre posta alguma coisa, seja nos stories, muito mais que eu tô uma lástima com isso, mas ela sempre posta, ela faz um trabalho prévio maravilhoso, seria assim, a Anailda primeiro, Gisele depois, a Gisele já é o terceiro, né? Tem alguém ali no meio do caminho para fazer as colheitas, aí eu faço depois já com os aromas prontos, com tudo já na mão, ela faz a parte mais de tratamento. Não, tem Marcela entrando. Tem uma cadeia de produção, de aproveitamento das coisas. Tá caindo aqui, eu tô arrumando o telefone porque ele tava querendo cair. Pensa só se a pessoa tem... é cada coisa que eu tive que... O meu suporte não é firme. Se eu quiser digitar alguma coisa, o meu celular balança também. Aí também não fica muito legal. Então, recadinhos finais, Ana. Ai, gente, recadinhos é tanta coisa, tem que resumir muito rápido, né? Se deixar a gente falar muito. Não, então, pois é uma coisa assim, um trabalho muito bom, né? Eu descobri esse trabalho na internet de levar mais informação para as pessoas sobre o paisagismo em geral, que na verdade o paisagismo, né, o preconceito do paisagismo que é para rico, isso não existe, né? Esse preconceito não existe. Então, por isso, né, pensando assim, em tudo que eu já vi até hoje relacionado à área de paisagismo, que engloba todo o cultivo de plantas para fins alimentícios, ornamentais, medicinais, todos os tipos, na verdade, esse ano meio que veio assim, tipo uma eureka na minha cabeça, de juntar tudo isso e aí usar como paisagismo mais terapêutico. Não só por ter o jardim em casa, que já é uma terapia muito boa, mas pelo uso do jardim com finalidades várias, né? Não só na área urbana, menciona algumas, mas também no rural. Menciona algumas dessas finalidades. Sim. Tem um paisagismo usado, né, como lazer, que é o que as pessoas mais veem. Tem o paisagismo usado também com finalidades terapêuticas. Por exemplo, o que eu mais trabalhei no ano retrasado foi com crianças autistas, o cultivo de plantinhas, dos aromas, da textura da planta como terapia para eles, né, em vários níveis, também em vários graus. O paisagismo também na parte medicinal, onde as pessoas também podem usar
não só com relação a tomar o chá, mas cultivar as próprias plantas como parte de terapia para a saúde física, para a saúde mental. E tem também o paisagismo, que é mais rural, com fins alimentícios. A gente pode usar esse espaço ocioso. Tem pessoas que querem morar mais no campo e têm medo de ficar longe do comércio, longe da alimentação. E que você pode fazer tudo em casa de maneira mais orgânica. Então, tem o paisagismo rural, mais alimentício também. E, nossa, eu vou falar mais um monte, já chega, né? Tá bom? Pode falar. Então, daqui a pouco estoura o tempo. Pode falar. Ai, gente. E eu quero convidar, vou aproveitar, deixa para convidar o pessoal, porque depois de amanhã, nesta quarta-feira, começa a nossa semana de aromaterapia. E a gente vai falar do outro lado, né? Como eu brinco, é o pós-parto da coisa, bem depois, né? Que além do parto, além da planta ter que nascer, ter que crescer, ter que dar seus frutos muitas vezes, ela tem que ser colhida no tempo adequado, destilada, enfim, processada, ou feito processo de prensagem, enfim, depende de cada planta, mas ela tem que ser processada para aí sim dar os óleos essenciais, e aí chegar o meu papel efetivamente com a aromaterapia. Mas, convidando, a partir desta quarta-feira nós vamos ter um curso completo de aromaterapia. É um curso mais básico, lógico, onde eu vou apresentar a parte da aromaterapia aplicada à saúde física, aplicada à estética, à pele, unha, ossos, cabelo, à saúde no geral, mas também a saúde emocional, também a questão vibracional. E a gente vai conversar e tem aí uma longa jornada. Vai ser desde quarta, dia 3, até dia 12, só falando de aromaterapia, para depois a gente abrir vagas para o nosso curso de aromaterapia, que tem o objetivo de fazer cálculos e manipulação de produtos muito específicos, de produtos comuns no nosso dia a dia, então desde a cosmetologia natural, aqui vai ser o curso, tá? Cosmetologia natural como aromaterapia vibracional e egípcia, onde a gente tem aí questões mais sutis da aromaterapia, divididas em notas, alta, média, baixa, enfim. Tem uma série de divisões, mas que a gente consegue personalizar os produtos de uma maneira única, individual mesmo, para a necessidade da pessoa. Então, o que vai acontecer quando você faz uma formulação egípcia é, se o óleo ou o sabonete, enfim, se a formulação estiver feita pensando em mim, provavelmente eu vou sentir aquele cheiro, sabe aquela coisa de tipo, vou me apaixonar? E aí, se você sentir o cheiro, você fala, gostoso, e só. Porque não foi feita para você. Ela é muito individual, ela é muito específica, mas ao mesmo tempo ela tem uma pegada comercial completamente única, diferente, porque ninguém vai fazer formulações como as suas. Ninguém vai usar aquela composição igual à sua. Então tem umas questões aí envolvidas que vão ser super bacanas e a gente vai levantar no decorrer desses dias. E, portanto, estão todos convidados. Será às 9h30 da manhã. Nós pretendemos fazer já no YouTube. Eba! E a gente está com o link aqui na minha bio para vocês se inscreverem. Quem tiver dúvida, dificuldade, qualquer coisa, me escreve, me manda no direct que a gente vai se acertando aqui com os links. Que afinal de contas eu ainda estou aprendendo a mexer com essa brincadeira toda. É muita informação. É muita informação. Cria página, cria não sei o que. Calma, gente, por onde eu começo? Mas eu estou indo. Verdade. Pelo menos eu estou servindo. Estou ensinando, estou compartilhando, sabe, essas coisas, essas experiências que eu venho tendo nos últimos anos e que é muito rica, muito válida. A gente traz um trabalho com a saúde que é completamente diferenciado, né? A gente não fica mais à mercê da opinião de alguém que olhou para sua cara pela primeira vez na vida, nem sabe exatamente o que está acontecendo, né? Então a gente se conhece primeiro, olha para dentro, faz todo um processo de olhar pra gente, de olhar para o outro, e a partir daí as coisas fluem, muita coisa acontece, muita transformação, é algo muito belo. Então, de verdade, fica esse convite. Obrigada por já estar inscrita, por participar dessa brincadeira toda, por estar aqui. Parceria.
né? Para não Adoro, falar o resto. obrigada. Deixa o resto da frase para depois. Meu Deus. Gente, obrigada. Se vocês tiverem Eu que dúvidas, agradeço. comentários, podem colocar pra gente, ou nos nossos directs, ou mandar nos stories. Eu vou criar umas caixinhas novas hoje, colocar uns stories, dar uma dinamizada, porque no final de semana eu dei uma baixada aí nesses stories. Então, bora dinamizar esse povo todo de novo, tá bom? É, não, mas o final de semana a gente tem que dar uma descansada na cabeça também, né? Porque senão, Não foi nossa, exatamente isso. Na verdade, foi uma descansada de usar o celular para outras finalidades. Do tipo, eu estava sim, sendo tratada, e aí não deu tempo. Eu fui não, bem mas é cuidada isso nesses mesmo. últimos dias. Que bom, ui. Tem que Tá fazer vendo? isso de vez em quando, né? Tem que se cuidar também para Sim. conseguir passar todo o conhecimento para as pessoas, né? Porque se você não estiver bem, também não tem condição de continuar o trabalho. Então é importante E eu mesmo. ainda não aprendi essa habilidade de fazer tudo e filmando e já ir postando, eu ainda não tenho. Eu faço uma coisa, eu faço outra. Minha cabecinha meio Aham. masculina ainda demora um pouco para processar várias informações ao mesmo tempo. Mas uma hora eu chego lá. É, não, mas é assim mesmo. Eu tenho tentado me policiar com isso. Uhum. Às vezes eu estou trabalhando, igual aqui em casa tem um canteiro pequeno ali no fundo, às vezes eu estou trabalhando com as plantas, estou mexendo com alguma coisa, mas eu esqueço de filmar. Eu Eu esqueço de também. postar. Às vezes as pessoas não sabem nem o que que é, poderia ajudar, mas na hora que eu vejo já foi. Já foi. É, eu tô com esse hábito. Agora eu vou tirar o extrato que eu tava fazendo do álcool de cereais, com a casca de laranja doce. Já tá Ah, sim. verdinho o álcool, verdinho, verdinho. Eu vou tirar as fibras para manter só o líquido. Vou ver se eu consigo filmar e postar para vocês. Ou pelo Sim. menos tirar foto para postar para vocês. Tá bom, né? É que eu vi uma Hein? parte, né? Eu vi um pedaço É, lá. eu coloquei, né? Aí eu vou colocar agora porque ele tá absorvendo. Agora eu vou começar a tirar para poder fazer a segunda etapa do processo, que agora tá pronto praticamente. Já fica no álcool, tá no álcool puro de cereais, e daqui é só fazer diluição e o uso específico. Em geral, eu uso mesmo para questões domésticas, eu não uso para questões terapêuticas. Mas por Sim. insegurança minha, de não ter confiança em todo o processo, de saber, sei lá, se tá super estéreo, se não tá, sabe essas coisas É, todas, né? Se eu posso usar numa formulação, e aí eu fico nessa insegurança, acabo usando muito mais para limpeza ou até para spray no ambiente, mas no meu. E não faço isso sim. para venda. Mesmo assim, é muito gostoso. É outro, a qualidade é outra, é uma fruta que eu lidei antes, né? Escolhi, então é diferente mesmo. Exato. E além Gente, disso, reutilizou, né? sim, Reutilizou não a joga casca direto no mesmo que você ia lixo. jogar Eu fora. fico com dó de jogar as coisas no lixo. Pois é, tem um monte de coisas Essas ali, né? Pra você usar. acumuladoras, filha de acumuladora, já viu? Ai, ai. Mas esse é um traço bom de acumulação para reutilizar. Para reutilizar, eu prefiro pensar É, nesse processo, porque eu tenho, na verdade, o meu tio sempre, sempre, sempre falou pra gente que quando ele conta uma história que tinha um homem comendo banana podre e jogando a casca para trás e xingando porque estava comendo banana podre. E ele não tinha né? uma banana melhor para comer. E ele jogava a banana para trás. Aí chegou um determinado momento que ele tropeçou e ele acabou olhando para trás e ele viu que outra pessoa muito quietinha, muito caladinha, estava comendo as cascas que ele jogava fora. E Nossa. aí eu cresci ouvindo isso. Resultado, eu sempre penso no lixo. Eu sempre, desde É, pequenininha, pensava naquilo que eu estava jogando fora que outra pessoa poderia estar aproveitando. Seja um resto de comida que exato. para a gente pode estar considerado ruim ou estragado, para outra pessoa eu já vi muitas vezes isso. Inclusive a cena das pessoas pegando aquilo que a gente não comeria normalmente. E as pessoas fazendo esse acesso. Então, eu penso demais nessa É, segunda etapa do processo, sabe? É algo muito meu. Mesmo eu vou jogar fora, às vezes vou jogar uma comida que pode não parecer tão boa, eu vedo, coloco num saquinho bem específico, do tipo, pelo menos tá minimamente limpo, mínimo que é, seja, se alguém encontrar e tiver que se deparar com aquilo. Então, o próprio Geraldo Rufino, que você deve conhecer, ele é bem famoso hoje em dia, ele faz lives assim para mais de 1.000 pessoas. E
O Geraldo, ele começou como reciclador de latinhas e hoje ele recicla caminhões. Ele fala que só mudou o tamanho da lata, mas por um período da vida dele, ele viveu no lixão. E ele fala, ixi, eu não sabia ler, não sabia nada, vinha, pra gente era uma fartura, que vinha Danone, vinha sorvete, pegava de tudo no lixão. Era tudo vencido, mas que para ele era uma fartura. Ele não sabia ler, não sabia que estava vencido, ia lá e consumia. E a gente não tem a noção do que vem depois, né? São essas histórias que muitas vezes a gente precisa ter uma certa consciência, né? No mínimo de consciência que depois da gente vem outros. Por mais que seja o nosso lixo, que pareça que não, que o processo acabou, mas não tá começando para outras pessoas, né? Exatamente. Eu acho que é isso tudo que falta hoje em dia, essa consciência, não só com as outras pessoas, mas com o próprio ambiente, com todos em volta, né? A consciência geral. Como se fala, não existe fora, né? É tudo no planeta. Eu não estou jogando fora. Vai tudo para o planeta de alguma maneira. Agora, se é da melhor ou não, a melhor forma ou não, é uma outra história. O que dá pra gente ajudar, a gente ajuda, né? A gente vai procurando, acho que melhorar sempre, né? Porque é um processo que sempre tem como evoluir mais, tem como melhorar mais. E isso é uma coisa, por exemplo, em São Paulo, puseram as distinções das sacolas cinzas das verdes. Entretanto, não tem aqui onde eu moro, não tem coleta seletiva. Onde a minha irmã morava, na Zona Sul, tinha coleta seletiva. Aqui não tem. E aí eu vou tacando tudo dentro do porta-malas do meu carro e vou eu levar em um posto de reciclagem. Só que não é sempre assim que dá, né? Enfim. São vários processos, aí aos pouquinhos a gente vai abrangendo tudo isso. Gente, pessoal que está aqui ainda conosco, muito obrigada. Obrigada pela presença. Firmes, lindos. Obrigada pela presença. Mandem as perguntas de vocês. Podem interagir normalmente. Todo mundo, gente como a gente. A gente só abriu um botãozinho aqui, né, de fazer a live, mas é todo mundo igual. Então fiquem super à vontade de perguntar, de questionar, de mandar comentários. E muito obrigada de novo por estarem aqui. Obrigada, Anailda, pela presença, pelo carinho. Eu que agradeço, gente, pela parceria e pelo convite. Tamo junto. Obrigada. Beijo. Beijo, galera. Beijo, Gi. Fiquem com Deus, tá? Obrigada, amém.